Olá, pessoal do sétimo ano. Vamos dar continuidade ao nosso estudo dos reinos de seres vivos. No primeiro vídeo que eu falei sobre reinos, a gente viu o reino Monera, reino Protista, reino Fungi e o reino Plant. Agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre o reino dos animais, o reino Animalia. Primeira informação importante é que todo animal é feito de várias células, portanto, são pluricelulares. E essas células sempre têm o núcleo organizado onde se guarda o material genético. Portanto, eles são eucariontes. Além disso, o animal não faz fotossíntese, portanto, são heterótrofos. Eles não são capazes de produzir seu próprio alimento. Eles precisam buscar esse alimento em outros seres vivos. Tá? Então, aqueles que são herbívoros se alimentam de vegetais. Aqueles que são carnívoros se alimentam de outros animais. E existem também os onívoros, como a espécie humana, né? Que se alimentam de vegetais e também de animais. Tá? A gente costuma separar os animais em dois grandes grupos, que são os invertebrados e os vertebrados. Os invertebrados são os que não têm coluna vertebral, e os vertebrados são os que têm coluna vertebral. O reino animal ele é dividido em mais de 30 filos. Nós vamos conhecer aqui os principais filos, que são 9 os principais filos, não vamos conhecer todos, os 30 e tantos, mas nós vamos falar um pouquinho sobre os principais filos de forma bem geral, tá? Mas dentro desses 9 filos, nós vamos ver que 8 filos são formados por invertebrados. E somente um filo vai conter os vertebrados, que, por sinal, são os animais que a gente mais conhece, mais convive e tudo mais. Mas a gente vai ver que eles estão em apenas um filo. Tá? Então vamos conhecer um pouquinho desses filos dentro do reino Animalia. Tá bom? O primeiro filo é o filo dos animais poríferos. Esses animais são sempre aquáticos, tá? A maioria de água salgada, e são conhecidos como esponjas. O nome poríferos é porque o corpo deles é todo revestido, em toda a sua extensão existem passagens, existem poros por onde entra a água. A água entra por esses poros, levando matéria orgânica com ela, pequenos micro-organismos, e esses micro-organismos, essa matéria orgânica, serve de alimento para a esponja. Então a água entra por esses poros e sai por uma abertura superior da esponja, né? Essa abertura superior é chamada de ósculo. Então existe esse fluxo de água no corpo da esponja. E por isso esses animais são conhecidos como animais filtradores. Acho que já deu para você perceber que são animais fixos, né? São animais sésseis. A gente chama de sésseis. São animais fixos, eles vivem presos em alguma coisa, tá? E eles podem formar colônias, ou seja, vários indivíduos grudados uns nos outros, vivendo juntos, tá? Então esses são os animais que nós conhecemos como poríferos, são as esponjas. É o primeiro filo de animais. O segundo filo é o filo dos quinidários. Quinidários, que antigamente a gente chamava também de celenterados. Esses animais, eles também são animais aquáticos, mas eles podem ser fixos ou não. Alguns são livres, nadam, como é o caso aqui da água-viva. Então aqui a gente está vendo uma água-viva, aqui a gente está vendo uma anêmona, aqui a gente vê um tipo de coral. Então, os corais, as anêmonas, as águas-vivas, as hidras, as caravelas, que o pessoal às vezes até se queima com as caravelas nas praias, né, no mar, tomando banho no mar. E aí, esses animais são todos do filo dos quinidários. Eles têm uma característica interessante. Eles produzem substâncias urticantes. Eles produzem substâncias que queimam. Então, eles usam essas substâncias. No caso da anêmona aqui, essas substâncias são produzidas nos tentáculos, assim como aqui na água-viva também. E essas substâncias elas são capazes de paralisar os pequenos animais que servem de alimento para esses quinidários.
tá? Então aqui no meio dos tentáculos tem a boca do animal, que, portanto, vai ser a porta de entrada para a sua alimentação. Então eles capturam as suas presas, levam até a boca e assim essas substâncias urticantes ajudam esses animais a capturar o seu alimento. Além disso, essas substâncias também ajudam eles a se defender, né? Qualquer animal que conheça o poder dessas substâncias vai ficar longe deles para não se queimar, tá bom? Então esses são os animais que nós conhecemos como quinidários. O terceiro filo é o filo dos platelmintos. O filo dos platelmintos é formado por vermes de corpo achatado. O corpo desses animais tem um formato achatado e os principais integrantes desse filo são as planárias, como essa aqui, que são animais de vida livre, eles não são parasitas, não causam doenças, podem viver em ambiente aquático ou terrestre úmido. O esquistossomo, que é um verme parasita do ser humano, inclusive ele causa uma doença conhecida como esquistossomose ou barriga d'água. Outro integrante do filo dos platelmintos é a tênia, também conhecida como solitária. É um verme que pode chegar a ter mais de 10 metros de comprimento e que pode viver no intestino de uma pessoa. Esse verme causa a doença chamada teníase. Portanto, no filo dos platelmintos, nós temos vermes de corpo achatado. Alguns são de vida livre, outros são parasitas. Tá? A diferença para os nematóides, a principal diferença é no formato do corpo, porque os nematóides eles têm um corpo cilíndrico afilado nas extremidades. O principal integrante desse grupo, mais famoso, digamos assim, é a lombriga, Ascaris lumbricoides, o nome científico dela. Tá? Então aqui você tem uma fêmea e aqui o macho da espécie da lombriga. Esses animais podem viver no intestino humano, causando uma doença conhecida como ascaridíase. Então eles são parasitas. Tá? Eles são parasitas. Outros integrantes do filo dos nematóides são o Ancylostoma duodenale, é o ancilóstomo, é outro verme, e a filária, que é outro vermezinho também parasita. O ancilóstoma causa uma doença conhecida como amarelão, a ancilostomose, e a filária causa uma doença conhecida como elefantíase, a filariose. Tá? Quer dizer, então, que todos os nematóides eles são parasitas do ser humano? Não, nem todos são. Mas os mais famosos são os parasitas. Tá? E aí nós chegamos no filo dos moluscos. Os moluscos, como o nome sugere, são animais de corpo mole, que podem ter o seu corpo protegido por uma concha. Tá? Às vezes, esses animais têm concha, às vezes não têm. O caso do caracol é um caso em que eles têm concha, né? Mas o polvo, por exemplo, ele não tem uma concha. Então, as ostras, os caracóis, os caramujos, polvo, a lula, as lesmas, são animais do filo dos moluscos. Ok? Podem viver, portanto, no ambiente aquático, como é o caso dos caramujos, do polvo, da lula, da ostra, e podem viver também no ambiente terrestre, como é o caso das lesmas e dos caracóis. O filo dos anelídeos recebe esse nome porque o corpo desses animais é todo segmentado, é todo dividido, e esses segmentos têm um formato semelhante ao formato de um anel. Tá? Então, o corpo dividido em anéis, como a gente costuma dizer, é uma característica dos anelídeos. Dentro desse grupo, nós temos indivíduos
terrestres, como é o caso das minhocas, né, que são fundamentais para a fertilidade dos solos, né? A minhoca, ela cava túneis e, ao fazer isso, ela melhora a entrada de ar, a entrada de água no solo. Então, ela ajuda no processo de aração do solo. Além disso, ela, ao se alimentar de detritos, de restos de vegetais, por exemplo, então ela produz humus. Quando ela defeca, então ela libera humus, que é um material rico em nutrientes para o solo. Então, as minhocas são amigas da agricultura. São anelídeos, melhor dizendo, são anelídeos terrestres. Tá? Aqui nessa imagem a gente está vendo uma sanguessuga, que é também um animal do grupo dos anelídeos, mas são anelídeos parasitas. Elas usam ventosas para se fixar no corpo de outros animais e se alimentar. E aqui são anelídeos chamados de poliquetos. Esses animais são aquáticos e alguns vivem de forma livre, outros se movimentando e outros formam tubos e se fixam, mas são sempre aquáticos, os poliquetos. Tá? Então, esses são os anelídeos. Chegamos aqui ao filo dos artrópodes. Esse é o filo com o maior número de espécies conhecidas. Tá? Esses animais, eles têm por característica básica exatamente o fato de eles terem apêndices articulados. O que é que são esses apêndices? São as pernas, são as antenas, são os aparelhos bucais. Eles têm isso tudo articulado, eles têm articulações. Eles têm também outra característica muito, muito forte, é a presença de um exoesqueleto. O que é um exoesqueleto? É uma carapaça, é uma espécie de casca. É o esqueleto pelo lado de fora do corpo. Então, por dentro desse exoesqueleto, o animal cresce. E aí, quando ele cresce até um certo limite, né, o exoesqueleto não cresce, então eles têm que trocar esse exoesqueleto no processo que a gente chama de muda, ou ecdise. Esse processo sempre acontece para que eles possam crescer. Então, dentro do filo dos artrópodes, a gente tem, por exemplo, os insetos. Os insetos, eles têm por característica o corpo deles, dos insetos, é sempre dividido em 3 partes: cabeça, tórax e abdômen. E sempre tem 3 pares de pernas. Sempre tem 3 pares de pernas. E um par de antenas. Esses animais, como por exemplo aqui um gafanhoto, um grilo, uma mosca, uma cigarra, uma formiga, uma abelha, são insetos porque eles têm essas características. Tá? Os aracnídeos também são artrópodes, só que aracnídeos têm 4 pares de pernas. O corpo é dividido em 2 partes, o cefalotórax e o abdômen. Cefalotórax porque é a junção da cabeça com o tórax. E o abdômen. Esses animais, no caso dos aracnídeos, as aranhas e os escorpiões, né, principalmente, eles têm quelíceras para capturar o seu alimento. Então, esses animais, muitas vezes, também podem ser venenosos. Então, esses são os aracnídeos. Temos também os crustáceos, que são muito apreciados na alimentação humana, né? Lagostas, camarões, caranguejos, siris. Esses são os crustáceos. Esses animais também têm um corpo dividido em cefalotórax e abdômen, cefalotórax e abdômen, sendo que eles têm 5 pares de pernas ou mais. Tá? Então, são animais com um formato já um pouco diferente do corpo. E, em geral, de forma geral, eles são aquáticos. E existem também os chamados miriápodes, que são os embuás e as lacraias. São chamados de miriápodes porque têm muitas pernas. Tá? São animais com muitas pernas.
por isso são chamados de miriápodes. Os emboás são inofensivos, são herbívoros, não são venenosos. As lacraias são venenosas. São animais carnívoros, são venenosas e também fazem parte, portanto, do grupo dos artrópodes. Esse é o maior filo que existe dentro do reino animal. O último filo de animais invertebrados é o filo dos equinodermos. Esses são exclusivamente marinhos. Todos os equinodermos vivem no mar, vivem em água salgada. Então, as estrelas do mar, os ouriços do mar, os lírios do mar, isso aqui não é uma planta, isso aqui é um animal, tá? Os lírios do mar, os ofiuros, os pepinos do mar, são animais que formam o grupo dos equinodermos. Esses são exclusivamente marinhos, tá bom? E aí nós chegamos no filo dos cordados. Dentro do filo dos cordados, aí a gente vai ter cinco tipos de animais vertebrados. Esses 5 tipos de animais vertebrados estão dentro do filo dos cordados. Tá? O primeiro tipo são os peixes, animais aquáticos, adaptados à vida na água, né, com nadadeiras, com um formato de corpo que ajuda a se deslocar na água, respirando por brânquias. Então, quando você vê, por exemplo, o tubarão com essas fendas aqui do lado, são as fendas branquiais. O peixe que tem aqui dentro, atrás desse ossinho aqui, ele vai ter as suas brânquias ou guelras, que são os seus órgãos respiratórios. Eles tiram o oxigênio da água, né? Então, alguns peixes eles têm um esqueleto feito de cartilagem. É o caso das raias, é o caso dos tubarões. Outros peixes, a maioria, vai ter o esqueleto formado por ossos. Então, os que têm esqueletos formados por ossos são chamados de osteíctes. E os que têm esqueleto formado por cartilagem são os condrites. Tá? Temos também outro grupo de vertebrados que são os anfíbios. Anfíbios são aqueles que têm uma parte da vida na água e outra parte da vida no ambiente terrestre. São os sapos, as rãs, as pererecas, as salamandras, são as cecílias ou cobras cegas. Esses animais, eles têm uma fase da vida na água e outra fase da vida no ambiente terrestre. Um sapo, por exemplo, ele não nasce com esse formato, ele nasce na forma de girino, ele passa por uma fase de lava que é chamada de girino. E o girino passa então por uma metamorfose, ganha patas, perde a cauda, passa a respirar com a ajuda de um pulmão bem primitivo, mas a principal forma de respiração de um sapo, por exemplo, é pela pele. Ele respira pela pele, é a principal forma de respiração. Por isso, a pele desse animal precisa estar sempre úmida. Então, esse animal ele não vai se afastar dos ambientes com umidade, porque ele precisa manter a pele dele úmida para que possa haver as trocas gasosas. O terceiro grupo de vertebrados são os répteis. Os répteis eles já são muito bem adaptados ao ambiente terrestre. Existem os répteis que vivem no ambiente aquático, sim. Tá? Então, existem as tartarugas marinhas, existem os crocodilos, os jacarés, que têm um contato muito grande com o ambiente aquático. Mas esses animais já têm características que os adaptam bem ao ambiente terrestre. Então, tartarugas, crocodilos, jacarés, lagartos, serpentes, são todos répteis. Esses animais têm uma pele seca, não é necessário haver essa umidade na pele para que eles respirem, porque eles não respiram pela pele. Eles respiram exclusivamente por pulmões. Exclusivamente por pulmões. E uma característica que fez com que eles estivessem totalmente adaptados ao ambiente terrestre é que eles colocam ovos com casca. No caso dos anfíbios, não. Os ovos não têm casca e por isso eles precisam da água para isso.
No caso dos répteis, esses ovos têm casca e essa casca evita a desidratação do embrião. Então, é uma grande adaptação para o ambiente terrestre. O quarto grupo de vertebrados são as aves. As aves são animais, os únicos animais que têm penas. As penas são formadas por uma substância chamada queratina e elas ajudam o animal a manter a temperatura do corpo. Tá? As aves e os mamíferos são os únicos animais que mantêm a sua temperatura do corpo independente da temperatura do ambiente externo. Então, as aves elas têm várias adaptações para o voo, por exemplo. Nem toda ave voa, mas a maioria das aves tem muitas adaptações para o voo. A presença das asas, as penas, a falta de dentes, elas não têm dentes, é uma forma até de manter o corpo mais leve para adaptação ao voo. E, por fim, os mamíferos. Os mamíferos são o último grupo de vertebrados. São aqueles animais que têm por característica básica a presença de glândulas mamárias desenvolvidas nas fêmeas. Tá? Então, as fêmeas elas desenvolvem as glândulas mamárias para poder produzir o leite e, assim, dar alimento aos filhotes nas primeiras fases de vida. Então, o ser humano está dentro desse grupo, os leões, os cangurus, os macacos, as baleias são mamíferos aquáticos, o peixe-boi, golfinhos, os morcegos. Então, todos esses são mamíferos, eles têm essa característica. Outra característica exclusiva dos mamíferos é a presença de pelos. Os pelos, pelo menos na fase embrionária, né, alguns, como as baleias, por exemplo, só tem pelos na fase embrionária, mas tem essa característica. Então, essa é uma característica exclusiva dos mamíferos. Tá certo? Então, gente, por hoje é isso aí. A gente volta a se falar no próximo vídeo. Valeu!